Nós hoje estamos recebendo o nosso irmão, Eduardo Ladeira, que vem do GEAF, né, do Grupo Espírita Amor e Fraternidade. Ladeira vem trazer um tema para a gente muito legal, né, que são os milagres do Evangelho. Então vamos ouvir com atenção, carinho. Ladeira, esse aqui. Obrigada. É uma alegria estar de volta a essa casa que a gente recebe sempre com tanto amor e carinho, e está trazendo um tema bastante interessante. E eu sempre, como jovem, às vezes a gente ficava curioso para saber a respeito de como Jesus efetuava aquilo que no Evangelho é tratado como um milagre. No início desse ano, em janeiro, comemorou-se os 150 anos da publicação da Gênese, os milagres e as predições do Evangelho, que é o 5º livro da codificação, que nós conhecemos, chamamos carinhosamente de a Gênese. Então, na casa, a gente foi convidado a fazer um estudo sobre a Gênese para comemorar os 150 anos da sua primeira edição. E quando fala assim, vamos fazer o estudo da Gênese, deu aquele calafrio. Por quê? Porque, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar a Gênese é um livro difícil. A gente desanima de estudar a Gênese. A gente sempre pensa assim, nossa, um livro... Mas por que é um livro difícil? Porque é um livro muito científico. Kardec vai colocar nesse livro todo o embasamento científico da época. E esse embasamento para que a gente consiga entender toda a mecânica do universo. E ele abrange diversas áreas do conhecimento. E não deixa de ser um livro fascinante. E um dos capítulos desse livro, precisamente o capítulo 15, vai tratar dos milagres do Cristo. Então, todos aqueles fenômenos relatados nos 4 evangelhos, Kardec vai desenvolver e vai dar a eles uma explicação científica para cada um. Muitos acham que quando Kardec explica os fenômenos, está diminuindo a sua grandeza. Acham um absurdo que a gente se propõe a explicar por que o Cristo fez, como o Cristo fez aquilo. O que nós pensamos a respeito? E eu acho, a opinião pessoal, que eles se tornaram muito mais vivos, se tornaram muito mais fascinantes a partir do momento que você entende como eles são produzidos. E aí vem a grande pergunta: acreditamos em milagres? Então vamos entender essa etimologia do que é um milagre. No dicionário vai dizer que o milagre é um prodígio, é uma maravilha, é um fato extraordinário. Até aí tudo bem. Mas quando a gente coloca para a área, muitas vezes religiosa, na questão religiosa ela é abordada como um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas. Uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Ora, vamos usar os mesmos argumentos de Kardec, vamos tratarmos com a lógica. Se o governante de um reino estabelece um conjunto de leis a serem cumpridas por todos, e ele mesmo não cumpre as suas leis, como nós o chamaríamos? Provavelmente tirano. Por que com Deus seria diferente? Por que se Deus derrogar não tem problema, mas se o governante derrogar, ele é um tirano, ele é um déspota? E por que Deus faria milagres? Para mostrar o seu poder? O conjunto do universo, a mecânica do universo, já não é um exemplo
do poder de Deus? A harmonia com que as leis se interagem e regem o universo não é mostra do poder de Deus? O ser humano não conseguiu fazer uma árvore florescer. Muito mal conseguiu clonar um ser vivo. Não conseguiu repetir nada. Não conseguiu criar nada. Para que Deus precisa derrogar o seu poder mostrando a outro? Curando alguém que estava em fase terminal, por exemplo? Por que ele foi beneficiado e não os outros? E quando eu compreendo os princípios da doutrina espírita, eu não posso acreditar em milagre. Não posso. Como derrogação das leis da natureza. E Kardec vai desenvolver os atributos de Deus na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que ele é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então eu não posso acreditar que Deus iria contra as suas próprias leis se ele tem esses atributos. E como Kardec coloca, os que estão dentro do nosso entendimento. E a Gênese vai nos ajudar, vai nos dar o embasamento necessário para que a gente consiga compreender esses milagres. E a gente fica com uma frase de Santo Agostinho, quando ele diz que os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. E aí precisamos, para que a gente tenha essa compreensão, um pequeno embasamento, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos perdendo um pouquinho, não vamos perdendo tempo. Nós vamos tentar nivelar um certo conhecimento para que a gente consiga ter noção da maravilha que foi os ensinamentos do Cristo. Então vamos falar do Espírito. O Espírito criado por Deus, ele é imaterial. Eduardo, o que é um ser imaterial? Eu não sei. Não sei. Por quê? Porque nós estamos habituados com a matéria. Então, para você ter um entendimento do que é imaterial, como é que eu vou explicar, como é que eu vou sentir, como é que eu vou ver o que não é material? Como é que eu tenho essa compreensão? Eu não consigo. Não tenho. E Kardec pergunta isso aos espíritos, na questão 88. Os espíritos têm forma determinada, têm forma limitada, eles têm uma forma constante? E eles respondem, não, para vós. Então, para nós, eles não têm, o espírito não tem uma forma. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha. Então, quando a gente vê a representação do espírito como uma chama, é essa denominação que os espíritos dão, para que nós possamos entender. E todo mundo, todo o universo, ele é formado a partir de um componente básico, que é comum a toda a matéria existente no universo. Todo o universo invisível e visível foi criado e é criado a partir deste elemento. Para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, a ciência vai dizer que o universo ele é constituído de 5% de matéria visível. 35% é constituído do que eles chamam de matéria escura, que é algo que não é visível, mas eles sabem que existe ali. E faltam 65%. Aí os cientistas deram o nome de energia escura, que nem eles sabem o que é. Mas eles sabem que existe alguma coisa que compõe. E Kardec vai dizer, e vai explicar isso no capítulo 14 da Gênese, que toda a matéria constituinte do universo, seja ela visível, seja matéria escura ou energia escura, é formada por um mesmo elemento. Qual é esse elemento? Fluido cósmico universal. E Kardec vai dizer que o fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem tudo na natureza. Então nós somos formados de fluido cósmico universal. O ar que nós respiramos é formado por isso. O vácuo que existe no espaço contém fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico tem duas propriedades, que ele chama de eterização, ou seja, ele é
quase não é matéria, ele atinge um estado quase que não é, quase que imaterial, e um estado de ponderabilidade ou materialização, que é o estado material que nós conhecemos. Para a gente dar um pequeno exemplo, este ambiente onde nós estamos, existe água, só que nós não vemos essa água. Por quê? Porque ela está no estado de imponderabilidade. Agora, aqui dentro da jarra, nós conseguimos ver a água, então ela está no estado de materialidade, de ponderabilidade ou materialização. E com o fluido cósmico acontece a mesma coisa, então ele assume esses estados. Tanto é que nas obras é dito que ele é um elemento semi-material. E o perispírito, avancei um pouco. Então, nós somos matéria, então nós somos formados desse fluido, né? Mas como ligar algo que não é material, que é o espírito, a algo que é material, que é esse corpo denso que nós temos? Então, o fluido cósmico, ele vai assumir determinadas nuances. E aí nós temos, para fazer essa ligação, o que nós chamamos, o que Kardec denominou, perispírito. Para nós fazermos uma comparação, esse perispírito é como se fosse uma cebola. Já deve ter ouvido muito esse tipo de comparação. Então, o miolo da cebola, que é aquela fibra muito fininha, e ela vai engrossando à medida que ela vai se tornando mais externa. Então nós, nesta composição, nós temos um determinado tamanho de perispírito. À medida que nós formos evoluindo e nosso corpo material se tornar menos denso, o nosso perispírito também se tornará menos denso. E o que é interessante é que o nosso corpo físico e o nosso perispírito são feitos do mesmo elemento. São feitos do mesmo elemento. E o espírito vai se unir a matéria física através desse perispírito. Então, quando o médium diz assim, eu vi espírito, não, você não viu o espírito, você ouviu o perispírito, né? Que é o envoltório fluídico do espírito. E o que é interessante é que nós formamos esse perispírito a partir dos fluidos do meio em que nós nos encontramos. Então, nós estamos encarnados na Terra, nós vamos unir elementos da Terra para formar o nosso perispírito. Então, se eu desencarnar e meu mentor falar assim, Eduardo, você vai encarnar em outro planeta, eu vou deixar este material aqui, me dirijo em espírito a outro planeta e eu vou reconstituir o meu perispírito com os fluidos daquele planeta. E outra coisa interessante, os espíritos inferiores, eles não conseguem mudar de envoltório e nem conseguem mudar de planeta. Ao passo de que os espíritos superiores, eles conseguem essa proeza, que nós um dia também vamos conseguir. E outro fato interessante, que vai nos ajudar muito, é que o material que aurimos para fazer o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico, vai depender do grau de adiantamento moral do espírito. Ou seja, quanto mais elevado moralmente eu for, melhor material que eu vou usar para a formação do meu perispírito. Conseguimos entender a diferença entre o nosso perispírito de Jesus? A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, que os cientistas dizem. Quem esteve aqui coordenando, trabalhando na construção da Terra? O próprio. Então ele já era um espírito, já era governador de mundos há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós, se bobear, não temos 2 bilhões de anos. E ele já era um espírito elevado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então dá para entender a diferença dos fluidos aurídos por Jesus. Ele auríu o que tinha de melhor no nosso planeta. E Emmanuel vai dizer que o processo de reencarne de Jesus levou 2000 anos. Palavras de Emmanuel. Não é difícil
compreender por que Jesus possuía todas as características que Kardec descreve no Livro dos Médiuns. Todas as características que Kardec relata com relação à mediunidade, Jesus possuía. Então vamos ver alguns exemplos. Jesus possuía dupla vista, que é a capacidade de enxergar, de ver cenas fora do nosso ambiente. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, que é o tradicional domingo de Ramos, ele fala para os apóstolos: em determinado lugar vocês vão encontrar uma jumenta e seu filhote, tragam-la para mim. Um apóstolo olha para a cara do outro, não entende nada, mas assim mesmo vão. E onde Jesus havia determinado, eles encontram a jumenta e o filhote. Um outro fato é quando Jesus sobe num barco e vai pregar às pessoas que estão à margem. Quando ele termina, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, pega a tua rede e joga ali. Aí Pedro diz assim: mestre, nós tentamos pescar o dia inteiro e não veio, as redes vieram vazias. E Jesus repete: pega a tua rede e joga ali. Quando eles jogam a rede, o que o Evangelho relata? Que a rede quase arrebenta de tanto peixe que veio. Tanto é que outros barcos foram ajudados a trazer aquela quantidade de peixe. O que Jesus viu? Ele viu a localização por esta capacidade, por este fenômeno. Um outro fenômeno que Jesus apresenta é o fenômeno de materialização, que é relatado no Evangelho de João, nas bodas de Caná. Quando ele é convidado para o casamento, ele, Maria e os apóstolos. E no meio da festa, Maria chega para ele e diz assim: acabou o vinho. E aí Jesus assim, pegou 6 tonéis, encheu de água, e depois, quando viu, tinha vinho dentro. E o vinho era melhor do que estava sendo servido. Que fenômeno é esse? Materialização. Divaldo Franco conta sobre essa passagem. Nós sempre falamos a respeito do consumo de bebidas alcoólicas. Será que Jesus realmente fez vinho? Aquelas pessoas já tinham se embebedado. Será que Jesus ia permitir que elas prejudicassem até mais? Divaldo vai falar que por que Jesus não teria mudado a cor da água e dado a ela o gosto do vinho? Seria muito mais plausível se nós estamos falando de Jesus. Isso é um comentário, isso é uma reflexão que precisamos fazer. Muitos questionam isso, mas se nós pararmos para pensar, faz sentido as palavras do pensamento de Divaldo. Enquanto um outro fenômeno, Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte. E aí eles veem Moisés e Elias ao lado de Jesus. E eles relatam que veem os 3 juntos. O que é isso? Novamente, o fenômeno de materialização. E o mais famoso, que é a multiplicação dos pães. Jesus fala para cerca de 5.000 pessoas. E quando termina, Pedro fala assim: mestre, as pessoas estão com fome. E aí, Jesus faz uma pergunta que Emmanuel desenvolve num dos seus textos de uma forma brilhante. O que Jesus pergunta para Pedro? O que tens? Jesus nos pergunta isso todo dia. O que tens? Eu estou com dor, eu quero sair dessa situação, eu estou desempregado, eu estou passando por dificuldades, eu estou isso. O que Jesus pergunta? O que tens? Que podes oferecer para que nós possamos fazer alguma coisa? E vamos ver que a matemática nos explica essa passagem. Quanto é 1 vezes 1 milhão? Quanto é meio vezes 1 milhão? Agora, quanto é 0 vezes 1 milhão? Então, para que nós consigamos alguma coisa, eu preciso doar, fornecer alguma coisa para que isso seja multiplicado. Por isso é que Jesus fez a passagem. Que tens?
O que eu posso oferecer? E como eu vi aqui no quadro, a casa espírita precisa de trabalhador. Aí quando a gente pensa assim, mas é muita coisa, é um serviço pesado. Não é. Quem determina o que vai fazer? Tem esse serviço, tem esse. Pode começar devagarinho. Mas você está fornecendo alguma coisa para que isso seja multiplicado de alguma forma? Jesus também realizava desobsessões. Então vamos ver o processo da sinagoga. O menino mudo desde pequeno, o cego e mudo, o lunático. O que acontecia? Às vezes Jesus nem precisava falar. A irradiação dele já provocava uma transformação naquele espírito que ali estava. Nós, quando fazemos as nossas reuniões de desobsessão, nós temos dificuldade com os espíritos, mas eles já começam essa transformação porque o fluido do médium geralmente é melhor do que o do companheiro. Então quando ocorre esse choque, começa a ocorrer a transformação daquele companheiro. Mas Jesus era muito simples, porque ele já irradiava uma luz muito grande e já começava a provocar esse processo de transformação. E toda casa espírita séria faz esse trabalho. E a desobsessão é um caso tão sério que ele é tratado em todas as obras da codificação. Todas elas vão ter pelo menos um item que vai tratar do assunto de desobsessão. E a Gênesis também, no capítulo 14, quando Kardec vai falar dos fluidos. Então o que ele diz? Que o processo desobsessivo vai ocorrer primeiro com a troca de fluidos. Então o espírito, a pessoa que está obsidiada, ela precisa trocar os seus fluidos. Como? Através do passe. É preciso também ser mantido um diálogo com o obsessor, para que ele compreenda a importância no seu mal. Não é para ajudar o obsidiado, para ajudar a ele. E é isso que tem que ser levado. E o obsidiado, ele precisa entender a situação onde ele se encontra, aceitar o tratamento e auxiliar este tratamento com a sua vontade e com as preces. Viana de Carvalho, numa de suas obras, ele vai dizer que o processo de reequilíbrio é lento, exigindo altas doses de paciência e de amor por parte do enfermo, como todos o que o amam. É sujeito a recaídas, levando a todos ao abandono da terapia e à desistência, entregando-se sem qualquer resistência. Então é um processo longo, doloroso, cansativo, mas eu tenho a vontade de sair, então eu tenho que manter, eu tenho que perseverar nisso. Vamos encontrar também no Evangelho as ressurreições. Então a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e o mais famoso deles, que é Lázaro. Então o que acontecia? Essas pessoas ressuscitavam, voltavam do mundo dos mortos? Óbvio que não. Nós sabemos, a doutrina vai explicar, que rompidos os laços, não há como restabelecer a vida àquele corpo físico. Então o que acontecia? E a ciência vai explicar que existe uma doença, um processo orgânico chamado letargia ou catalepsia, que faz com que o corpo entre num determinado estado que parece que está morto. E nós lembramos, os mais jovens vão lembrar de um ator famoso que desencarna com esse processo. Se não me engano, em 1972, o ator Sérgio Cardoso, ele sofre esse processo de catalepsia, acham que ele está morto. O médico dele estava viajando, naquela época não tinha internet, não tinha celular. Quando ele volta, ele fala assim, morreu. Não, ele não morreu. Aí quando foram ver o caixão, ele estava virado dentro do caixão. Então esse processo existe. Hoje é menos frequente porque o avanço tecnológico
da medicina já diminui consideravelmente esse tipo de situação. Mas Lázaro já apresentava sinais de decomposição. Apresentava, ele estava 4 dias. Mas é um processo que ocorre. É esse processo que ocorre e pode causar a necrose dos membros mais, dos dedos, dos pés, de tão intenso que ele é. Vai dar tempo. As curas. E vamos nos ater às curas, que são, acho que a parte mais interessante. Cegos, paralíticos, pessoas que traziam doenças de pele, pessoas que traziam deformidades físicas. O Evangelho vai relatar cerca de 30 curas realizadas pelo Cristo de forma detalhada. E muitas outras ele fez de acordo com o texto de Mateus. Como Jesus curava? Não é o mais importante. Por que Jesus curava? Para mostrar o poder de Deus? Será que todos os enfermos que passaram pelo caminho dele foram curados? Não sabemos. Haroldo Dutra, no estudo que ele fez sobre esse tema, ele fala uma frase desconcertante. Ele vai falar que todos que foram curados, mais cedo ou mais tarde, desencarnaram. Inclusive Lázaro. Bom, se todos desencarnaram, por que ele curou? Se eles iam desencarnar mesmo? Para que a cura? Aí vem a pergunta crucial do estudo de hoje. O que Jesus curava? Como funciona o processo de cura? Kardec, a Gênesis capítulo 14. O espírito encarnado ou desencarnado fornece ao corpo doente parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura ocorre pela substituição das moléculas doentes pelas moléculas sãs. E esse poder curativo depende da pureza da substância, da energia da vontade dos envolvidos no processo e das intenções daquele que deseja realizar a cura. Jesus curava por quê? Porque ele tinha fluidos? Tinha. Queria a cura? Queria. Mas tinha algo mais. Quando pegamos o livro Céu e Inferno, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, Kardec vai dizer o seguinte, que a completa felicidade é a perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. E toda imperfeição é causa de sofrimento e privação de gozo. Não há uma única imperfeição da alma que não cause dolorosas e inevitáveis consequências. O mal moral é causa de sofrimento, e ele vai persistir enquanto existir o sofrimento, ou diminuirá de intensidade quando ele decrescer. Então, por que as pessoas sofriam? Porque carregavam imperfeições de atos cometidos no passado. Vamos analisar uma passagem quando é levado a Jesus um cego de nascença. E os apóstolos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a pergunta dos apóstolos. Foi ele que pecou. Como é que ele poderia ter pecado se nasceu cego? Então eles tinham noção da reencarnação. Ou os pais, eles tinham essa dúvida. Se não fosse, Jesus ia cortar ele naquele momento. Mas Jesus dá uma resposta mais desconcertante ainda. Ele diz: nem ele nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Manifestar nele as obras de Deus. Como assim? Lei de
causa e efeito. Cessada a causa, cessa o efeito. Ninguém se cura se não tiver cumprido a expiação. Ninguém se cura. E Kardec vai explicar dizendo que se não era expiação do passado, era uma prova que devia servir ao progresso daquele espírito, porque Deus, que é justo, não colocaria nele um sofrimento que não fosse devido. Vamos imaginar duas pessoas que têm câncer e os dois se dedicam fervorosamente à prece e ao trabalho no bem. A gente vai ver a cura em um deles, vai fazer os exames, não tem mais nada, está curado. Será que Deus gosta mais desse do que do outro, que não obteve a cura? De novo, que Jesus curava? E Jesus não fazia nenhum movimento cinematográfico, nada que chamasse atenção, e deixava para cada um de nós uma cura, uma lição preciosa. Em nenhuma delas Jesus disse: eu te curei. Mas ele se utiliza de 3 frases, e nessas 3 frases, que nós não nos importamos, deixa lições valiosíssimas para cada um de nós. Então vamos ver a história do cego de Jericó. O cego está à beira do caminho, assentado no caminho, mendigando. E aí Emmanuel, num dos textos, ele vai dizer que, na maior parte das vezes, precisamos sentir a perda de bens materiais para que possamos aprender a valorizar os bens do Espírito. Então aquele homem perdeu algo que era valioso para ele, que era a sua visão, e estava ali mendigando ao lado do caminho. Quando dizem para ele que Jesus vai passar para onde ele estava, ele começa a gritar: Senhor, tenha piedade de mim. E passou a gritar, porque ele não via, não sabia como Jesus estava. Ele passou o dia inteiro gritando. Ninguém mais aguentava ele, porque ele gritava. Aí Jesus passa pelo caminho e ouve aquele homem gritando: Senhor, tenha piedade de mim. Jesus para, se dirige a ele e faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? E Emmanuel, já que Emmanuel desenvolveu os temas e as perguntas, as passagens do Evangelho, ele vai dizer que esta pergunta é feita para nós a todo momento. Quando nós estamos fazendo as nossas preces, Jesus está ali perguntando: o que queres que eu te faça? E quantas vezes pedimos em prejuízo próprio? Bartimeu podia ter pedido tudo naquele momento. Podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido uma casa, podia ter pedido uma série de coisas. Mas o que ele pediu? Tem uma história. Um homem foi a um parque e tinha uma carrocinha de pipoca, e do lado da carrocinha tinha um cachorro no chão, deitado, e o cachorro uivava, aquele uivo de dor. Aí ele passando, ouvindo aquele cachorro uivar, e o cachorro não se levantava. Aí ele chegou no pipoqueiro e perguntou assim: o que está acontecendo com esse cachorro? Aí o pipoqueiro falou assim: ele está deitado em cima de um prego. Aí ele falou assim: mas por que ele não levanta? Porque não está doendo o suficiente para ele levantar. Será que nós sabemos escolher o que perguntar a Jesus? E o cego responde para ele: Mestre, que eu veja. Emmanuel vai dizer que não precisamos pedir ao Cristo muita coisa, basta pedir o dom de ver. Ver o quê? O nosso caminho, a nossa trilha,
enxergar pessoas com amor e com justiça, que assim vamos obter a alegria imortal. Jesus coloca as mãos e diz para ele assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, ele passou a enxergar, e seguiam glorificando a Deus. A tua fé te salvou. Por que Jesus disse a tua fé te salvou? Por que salvou? O que é salvar? Eu estou no caminho, eu estou no barco, né? Estou no barco, de repente eu desequilibro e caio dentro d'água. Aí o barco volta, alguém estende a mão e tira de dentro d'água. Essa pessoa me salvou, porque eu estava em perigo, eu estava fora do caminho, e ela me trouxe de volta para um lugar seguro, trazer de volta para o caminho normal. Então salvar é isso. Eu estou andando de moto, a moto cai do lado da estrada, alguém vai e me tira do lado da estrada e me bota na estrada. Isso é salvar. E a doença é consequência desse desvio de rota. Então, quando nós desviamos do nosso caminho, nós adoecemos. É um aviso para que nós estamos saindo da rota. E nós saímos da rota quando? Quando ignoramos a nossa consciência. Ela está lá martelando, mas nós fazemos pouco caso. E aí nós adoecemos. Quando nós ignoramos a consciência. E o que está gravado na nossa consciência? A rota, a lei divina, questão 621 do Livro dos Espíritos. E Jesus entendia a doença como esse desvio. E aí quando ele cura, ele traz de volta para o caminho, por isso salvava. E a atitude do cego tem que ser o padrão a ser seguido por cada um de nós. O enfermo procura o mestre e depois da cura acompanha, glorificando a Deus. E nós? Quando vamos ali para... estamos com uma dor de cabeça, estamos com uma indisposição, aí fala assim, eu vou para a casa espírita tomar um passe. Aí vem para a casa espírita, às vezes não chega nem no início da palestra, chega no final, porque só quer o passe, quer a aguinha, né? Aí vai lá para a cabine, recebe o passe. Quando sai, nem lembra que estava com uma dor de cabeça, nem lembra que estava com uma indisposição. Estamos glorificando a Deus? Um outro fato, um outro caso, relatado também muito interessante, é o da mulher que possuía um sangramento que, segundo relatos, perdurava por muitos anos. E nada fazia estancar aquele sangramento. E ela não ouviu falar de Jesus. E aí, ela colocou em sua cabeça que se tocasse as suas vestes estaria curada. E ela vai se encontrar com ele. Só que havia muita gente em volta dele. Muita gente, aquela confusão. Imagina um astro chegando no aeroporto. É isso, era aquilo que estava acontecendo. Todo mundo em volta, todo mundo, aquela confusão. Aí ela vê um espaçozinho e se joga e toca a ponta das vestes de Jesus. E Mateus vai dizer no Evangelho o seguinte: no mesmo instante o fluxo estancou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Interessante que Jesus para, olha para Pedro e pergunta: quem me tocou? Aí Pedro fala assim: mestre, todo mundo está te tocando. Aí Jesus vai dizer assim: percebi que saiu de mim uma virtude. Jesus percebe que dele sai a energia curativa em direção a alguém que ele não sabe quem é. E a mulher, como ele procurava, a mulher ficou com medo, e aí se joga na frente dele e contou tudo o que aconteceu.
E aí Jesus vai dizer para ela: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Ué, mas Jesus não quis curá-la. Não foi um efeito da vontade de Jesus. Kardec explica. Por que aquela irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para quem estava à volta dela? O fluido tem que atingir a desordem orgânica. Atinge o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. Quando nós vamos para a cabine, nós queremos isso? Os passistas hoje vão trabalhar. Nós queremos a cura? Desejamos ardentemente a cura? Ou pensamos: amanhã tem jogo do Brasil, amanhã tem que acordar cedo, tem que me preparar, enquanto o passista está lá, impondo as mãos e aplicando passe. Não basta só o passista estar aplicando passe, o desejo também. E quando o enfermo é descrente da ação do remédio, é o primeiro a trabalhar contra a sua própria cura. E se eu fico desanimado de tudo, não posso aguardar uma cooperação útil. Não posso. Porque eu estou julgando contra mim mesmo, então não posso aguardar. Eu olho para aquele relógio, então. Vamos lá, está acabando. Jesus sobe numa barca e vai para Cafarnaum. E lá lhe apresentam um paralítico. E Jesus, percebendo a fé daquele homem, que se deslocou por quilômetros para vê-lo, olha para ele e diz: meu filho, tem confiança, perdoados estão os vossos pecados. À volta ali tinha alguns escribas que olharam entre si com aquela cara: esse homem blasfema. Jesus, percebendo os seus pensamentos, uma outra característica da mediunidade de Jesus, a leitura de pensamentos, olha para eles e fala: por que alimentais maus pensamentos? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para mostrar que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ele vira para o paralítico e diz: levanta, toma teu leito e vai para casa. Ele levanta, pega o leito e vai para casa. Mas o que significavam aquelas palavras: teus pecados estão perdoados? Como aquilo influiu para a cura? Se a doença é a expiação do mal, ou seja, eu fico doente porque eu estou expiando um erro cometido no passado, quando Jesus diz: teus pecados estão perdoados, ele quer dizer: quitaste a tua dívida, a tua fé, o teu amor, quitou e anulou a causa da doença. Então agora mereces ficar livre dela. Por isso é que ele disse aos escribas: o que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Porque cessar da causa, o efeito tem que cessar. E mais importante para o paralítico era ser salvo. Andar seria consequência do fato de ser salvo. Ter os pecados perdoados era voltar a entrar em contato com Deus. Voltaria a andar? Poderia ou não, porque ele desencarnaria. Mas ele levaria a cura do espírito. E é isso que Jesus curava. Ele curava as almas. E a alma curada pode curar o corpo. Quando a gente contou a história dos dois homens que tinham câncer, quantos foram curados? Num deles, a cura da alma
refletiu no corpo físico. A do outro, talvez não. Tem um companheiro que conta uma história que na casa onde ele trabalha é feito um tratamento espiritual. E o senhor participava do tratamento que ele tinha metástase. Só que ele não sentia dor nenhuma. E os médicos não entendiam porque ele não tomava morfina. Ele não precisava tomar morfina. Mas toda vez que quando ele fazia o exame, o câncer estava lá. Identificado por exames, por radiografia, etc, etc. Mas ele não sentia dor. E ele estava lá no tratamento. Aí ele desencarna. Uma semana depois, Zé Grosso dá uma comunicação dizendo: o seu fulano, ele está ótimo, não apresenta resquícios, nem perturbações de quando encarnado. Então ele consegue superar a enfermidade da alma. E nós procuramos a cura do corpo, sem nos importar com a cura da alma. A cura do corpo é simplesmente consequência. E para a gente fechar, eu achei que não fosse dar tempo. Jesus vai caminhando e ele vê um grupo de 10 pessoas com hanseníase. E as leis eram muito rígidas para qualquer pessoa que tinha doença de pele. Então qualquer mancha, qualquer coisa que as pessoas apresentassem, o sacerdote ele determinava o afastamento daquelas pessoas da comunidade. O sacerdote era o médico daquele povo. Então, para evitar que aquela moléstia contaminasse os outros, ele afastava aquelas pessoas da cidade até elas se curassem. Aí eles deveriam voltar, passar pela avaliação do sacerdote e aí sim ser reintegrado à sociedade. Faz sentido, né? Para que aquela sociedade não fosse dizimada por uma enfermidade que ele não fazia ideia do que era. Então aquelas 10 pessoas que tinham hanseníase estavam ao largo do caminho e aí gritaram pedindo para Jesus, pedindo a ele que fossem curadas. Jesus não sai de onde está, ele permanece no caminho, ele estende a mão e diz: vão e se apresentem ao sacerdote. O desânimo toma conta daqueles 10, mas eles fazem o que Jesus pediu. No meio do caminho, um deles vai olhar para a sua mão. Quando ele olha para a mão, ele vê que a mão não tem mais nada. Aí ele vê a outra, aí ele começa a examinar seu corpo e grita para os outros. E todos começam a olhar para o seu corpo e ver que não tem mais nada. Todos estão curados, todos começam a gritar, pular de alegria, se abraçam, choram. Um deles, que o Evangelho também coloca, o samaritano, retorna, se joga aos pés de Jesus e agradece a cura. E aí Jesus falou assim: olha, quantos tinham no grupo? E só o estrangeiro retorna para agradecer? Em que grupo nós estamos? Muitas vezes a gente traz uma pessoa à casa espírita, algum companheiro à casa espírita, que tem algum problema. Aí essa pessoa vem, aí a gente orienta: vai lá para o passe, né? Faz as suas preces. Aí aquela pessoa que não é espírita entra naquela cabine com toda a fé e é curada. Aí vai para casa, se ajoelha e agradece a Deus. E nós que estamos aqui toda semana, nem nos lembramos de fazer isso. E aí fica a pergunta para a nossa reflexão. Nós estamos no grupo dos 9, que comemora a cura,
Ou nós estamos no grupo daquele um que volta para agradecer? Será que podemos encontrar dentro de nós Bartimeu? Será que podemos encontrar dentro de nós paralítico? E quando Jesus diz: vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, nos dá a deixa para que possamos realizar em nós mesmos e no próximo tudo aquilo que ele fez nas suas passagens. Divaldo Franco conta no livro Semeador de Estrelas, que foi escrito, foi compilado por Felipe Caldas, uma passagem quando ele vai a Guatemala fazer uma palestra, e depois de uma série de dificuldades pela qual ele passou, ele viu uma senhora que estava numa maca junto com dois jovens também em macas, e ele, algo chama a atenção dele para aquela senhora. Aí quando termina a palestra, ele vai lá conversar com ela, pergunta: a senhora gostou da palestra? Aí vem um garoto dizendo assim: ela não fala espanhol, ela só fala o dialeto local da região. Aí o Divaldo falou assim: então não adiantou nada, O pensamento dele, aquele pensamento otimista do Divaldo, não adiantou nada. Aí a senhora fala e o jovem traduz para ele, mas ela compreendeu cada palavra que o Senhor disse. E ela fala mais uma vez, e ela diz para ele, e ela tem certeza que o Senhor pode curar os dois filhos. Aí ele fala assim: eu vou curar? Aí Joana se aproxima dele e fala assim: impõe as mãos. Aí ele fala para ela assim: mas eu não sou Jesus. Aí a Joana fala: imponha as mãos. Divaldo obediente, impõe as mãos, e ele vê junto dos jovens sair uma substância escura às suas costas, e ele fala: levanta e anda. E o jovem levanta, para a surpresa de todos que estavam ali. E o outro rapaz fala: e eu? Aí ele estende a mão e fala assim: também pode se levantar. E o jovem levanta. Nós podemos fazer isso? Claro. Onde está a nossa fé? Podemos fazer. Jesus garantiu que podemos fazer isso. Por que não começar por nós mesmos? Nós nos detonamos todos os dias. Nós sempre achamos que nós somos: eu não mereço, eu não posso, eu não isso, não aquilo. Eu posso, eu quero. E se for da vontade de Deus, se for ajudando, amparando, eu posso. E para fechar com Pedro, quando ele fala que o amor cobre toda multidão de pecados. Agradecendo a todos a paciência de ter me aturado nessa noite, que a gente consiga levar um pouco, pensando a respeito dessas passagens que Jesus nos coloca, que é colocado no Evangelho, nos seus atos, e pensando que nós podemos muito, nós podemos tudo, depende da nossa vontade. Muita paz a todos.